Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, que caiu hoje na Bíblia, Cris. Caiu o livro de Salmos, capítulo 90, brevidade da vida, prece de Moisés, o homem de Deus. E aí, Dija? Aqui caiu os 4 segredos de um avivamento. A oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Essa é uma oração que Abacuque está fazendo ali para Deus, e ele vai dar o segredo de como ser avivado, de como receber o avivamento de Deus através dessas quatro exemplos, 4 necessidades que o homem precisa cumprir para poder estar recebendo isso. A primeira delas aqui é a oração. Primeiramente, para ter um avivamento, Deus avivar a pessoa, ela precisa orar, precisa entrar em contato com Deus, né? Chamar, clamar a Ele em períodos constantes. Quanto mais a busca, mais avivada a pessoa vai ficar. Quanto mais oração tiver, mais avivamento ela vai ter, porque a resposta de Deus. Nós ouvimos um testemunho ontem falando de um homem que estava orando muito. Acho que eu ouvi sozinho, a Cris não ouviu, e orava muito e ele sentia muita presença de Deus. Ele chegava a orar 5 horas por dia e Deus falava plenamente com ele. Ele era muito avivado por causa disso. Segunda coisa que ele fala aqui é ouvir a palavra. Ele fala assim: ouvir a tua palavra, Senhor. Então, atender, ouvir a palavra, guardar no coração, né? Quando a gente guarda, nós guardamos ela passa a estar sempre em nossa mente, em nossos pensamentos. Sempre vamos estar lembrando da palavra de Deus, o que Deus disse. Isso nos mantém vivo, porque a palavra de Deus que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para a gente ser avivado e manter a vida sempre alegre, sempre avivada, precisamos estar sempre com a palavra, em comunhão com a palavra, em pensamentos com a palavra, sempre conectado com ela. Então, o segundo segredo aqui que ele fala nesta oração é ouvir, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu, ele entendeu a palavra, ele guardou essa palavra. Por isso ele vai receber o avivamento de Deus ali. Terceira coisa que acontece, temer. Ele fala: ouvir a tua palavra, Senhor, e temi. O temer um dos mais importantes que faz para que a pessoa possa fazer para ser avivada, manter a vida nela. Porque se a pessoa ouvir a Deus, ou até mesmo orar a Deus, e não temer, o que é o temor? É o respeito por Deus, pelo poder, pela soberania, uma reverência a Deus, é respeitar a Ele, aquilo que o que Ele é, o Deus que Ele é, o grande eu sou. Respeitar a sua forma de pensar, as suas ordens, tudo respeitar conforme tudo que ele tem determinado que tem que ser, respeitá-lo, né? O temer não é ter medo, é temer, respeitar a ele pelo que ele faz, pelo que ele é, porque ele é Deus. Então, se a pessoa orar, ouvir a palavra, mas não temer a Deus, não respeitar a Deus, desses dois anteriores não adianta nada. Mas se ajuntar os três, a pessoa orar, a pessoa ouvir a palavra de Deus e temer e respeitar a palavra de Deus e a Deus, vai faltar só uma coisa ainda, que é uma das mais importantes também, que é que ele fala no finalzinho: lembra da tua misericórdia. Porque ainda que nós possamos orar a Deus, é fácil, a gente conseguimos ali orar um período, se a gente quiser, a gente consegue. É só a gente querer, a gente vai conseguir orar. Às vezes é umas lutas, mas a gente consegue orar. O que acontece? A pessoa vai orar a Deus, vai ouvir a palavra, vai temer, e aí Deus vai exercer a misericórdia. Tem que juntar esses três para Deus exercer a misericórdia e dar um avivamento na pessoa. Porque se eu oro, eu escuto a palavra de Deus, eu temo, eu respeito a palavra de Deus, Ele vai exercer a misericórdia na minha vida. Ele vai ter a misericórdia de mim, porque eu estou fazendo as coisas que é necessário, que é certo para fazer, para ser avivado. Então, por isso que ele dá esses 4 segredos. Oração, temos que orar muito. Ouvir a palavra de Deus, ouvir, entender ela, guardar no coração. Temer e respeitar a Deus. Se Ele determinou uma coisa, se Ele disse que alguma coisa tem que ser dessa forma, não devemos contrariar, mas respeitar o que Deus determinou, o que Deus estabeleceu. Determinou, Ele estabelece, a gente cumpriu se nós queremos, mas a consequência de não cumprir também vem depois da desobediência. Mas o respeitar aquilo que Deus determinou, que Deus estabeleceu, faz assim agregar a misericórdia dele sobre nossas vidas. Porque ainda que nós façamos tudo isso, aí nós estamos sujeitos a erros, a pecados, a falhas, mas a misericórdia dele vai estar sobre nós por causa exatamente dessas 3 outras anteriores: a oração, a palavra e o temor a Deus. Então a misericórdia vai estar sobre nós a todo momento, né? Eu vou falar um pouquinho só da Líva, depois eu passo para você falar um pouquinho. Ali fala Moisés falando, essa oração de Moisés, ele está falando do poder de Deus, ele está reverenciando a Deus, temendo a Deus, conforme na oração que ele está fazendo ali.
Porque ele vai falar de geração em geração, Deus é o refúgio de todas as pessoas. De todas as pessoas anteriores a nós e que vão vir depois de nós, Deus é o refúgio e fortaleza deles. Não vai ter outro, não vai ter outra pessoa, ninguém que vai poder estar auxiliando, a não ser o mesmo Deus que está nos auxiliando hoje, que auxiliou os nossos antepassados e vai auxiliar também os futuros que virão aí. Então ele está exaltando a Deus e falando da brevidade da vida. Que é tão pequena, irmãos. Se nós vamos comparar essa vida que nós temos aqui, ele faz até uma colocação ali. A maioria das pessoas vivem 70 anos, a maioria das vezes, fala ali na Bíblia ali. Alguns mais 80, até a gente sabemos que tem pessoas que vivem até 100. Isso vai de acordo com o que a pessoa fez na vida. Deus permite ela estender um pouco mais. Mas o normal de uma pessoa ali, está falando na Bíblia, que é 70 ou 80 anos, não vai passando disso. Passa 2 anos às vezes. Mas para mostrar o tão pouquinho que é esse tempo, 80 anos, para uma eternidade de Deus. Porque se Deus é de geração, da geração atrás e que vão vir ainda, olha como que é o poder de Deus. E nós não somos nada, somos como um pó mesmo. 1000 dias para Deus, 1000 dias para nós é como se fosse um dia para Deus. Então a gente vivemos 100 anos, não dá nem uma hora de um dia se for calcular o dia de Deus. É como se fosse alguns minutinhos. Nasceu, é igual você vê uma planta ali, quando alguém coloca uma planta naquela câmera que ela vai acelerando o processo ali para poder ver todo o desenvolvimento da planta que você coloca ali, parece que passa para você ver no natural, demora ali algumas semanas, mas se você colocar para acelerar o processo, em segundos você vai ver a flor nascendo e se abrochando e formando. Então, para nós é como se Deus visse nós daquela forma, uma forma acelerada, mas para nós estamos no modo lento, né? Para nós está sendo lento, mas para Deus está sendo acelerado. Nós mal nasce, já cresce. Como é tão rápido? E que o Moisés ele pede assim, ensina, Senhor, nós temos um coração segundo a sua vontade, segundo a entender os seus propósitos para nós. Porque se nós entendemos os propósitos de Deus nessa vida que nós estamos aqui, ainda que seja de sofrimento, irmãos, mas ela é uma vida curtinha, uma vida breve, bem pouquinho. Se nós entendemos esse sofrimento, que Deus está nos ensinando nela, nós vamos ter o direito da vida eterna, que é uma eternidade de uma vida boa, de uma vida que nós não conhecemos ainda, uma vida tão boa, tão plena com Deus. Nós temos uma vida num mundo cheio de dificuldades, cheio de aflições, cheio de perigo, né? de muita maldade, mas diante de Deus, irmãos, tudo isso se some, não existe as coisas diante de Deus. Diante de Deus é uma justiça, é um amor, é uma alegria, é uma felicidade estar ali. Então é uma vida que vai ser, ainda que seja milhões de anos, não sei quanto tempo que é uma eternidade sem fim, irmãos. Os nossos 80 anos que a gente vive aqui, nós vivemos aqui, é muito pouco. É um estágiozinho só para poder estar na eternidade com Deus. Então tudo que acontece em nossas vidas é para nos ensinar alguma coisa, para nos fazer crescer e compreender a vontade do Criador, que é eterno, para nós estarmos com Ele também na eternidade e aproveitar de tudo que Ele tem preparado para aqueles que passarem por esse momento aqui, né, e não se esquecerem de Deus, temendo, orando e buscando sempre a orientação dEle. Amém. 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 O que eu quero dizer aqui é que você que está aí na tua casa, né, que muitas vezes passa por turbulência, e você para de acreditar nas palavras de Deus, porque nada acontece de bom, no seu ver, nada está dando certo, né? A palavra de hoje é essa, que você muitas vezes perde aquele ritmo com Deus, você perde esperanças, né? Mas a gente fala para você, não desista. Deus está preparando, e o tempo dele, como o Jair falou, é diferente do nosso. Para nós está demorando chegar a tua bênção, mas para ele é rapidinho. Ele já está planejando tudo aquilo para a sua vida, né? Então não desista nos primeiros degraus, não se faça inferior às outras pessoas, que não acontece com você, acontece com os outros. Não se deixe pensar que você é uma pessoa inútil, que você não é, que você é uma pessoa que não vale a pena, que você não nada para você dar certo, então Deus esqueceu de você. Não, pelo contrário, Deus está planejando um futuro para você muito maior, muito melhor, e desde que você creia e acredite nele, que ele está aí por você, né? Porque se você se vê como um espírito eterno, né, você vai ver que aquela parte que está sofrendo hoje é muito pequenininha, né, em vista de todos os problemas que existem no universo. Então vamos acreditar que Deus está programando a sua vida, né? Por mais rompimentos que teve na sua vida, por mais problemas que você está tendo na sua vida, problemas físicos, materiais, tudo isso passa, porque o tempo de Deus é perfeito, o nosso não. Então saibamos ter paciência e esperar no Senhor, porque Ele está fazendo um milagre na sua vida. Não tema, não tenha medo do inimigo, porque se você tem Deus, você tem que temer a Deus. Se você tem Deus, tudo para você vai dar certo, tudo na sua vida vai vir com muito propósito bom,
E lá para frente você vai virar para trás e falar, nossa, é verdade. Porque quando a gente espera no Senhor, tudo acontece do bom e do melhor, né? E eu não posso imaginar uma vida melhor que o Senhor pudesse me dar, né? Então, quando você estiver nesse ponto de você receber a bênção, agradeça. Agradeça aquela equipe espiritual que está trabalhando por você, agradeça a Deus por Ele ter planejado tudo isso na sua vida. Então, o que nós devemos pedir, meus irmãos? Paciência, entendimento da palavra e porque a sabedoria vai trazer para você todo esse englobamento de espera no Senhor, de inteligência no sentido de que tudo está certo nas obras de Deus. Nada vem errado para Deus, porque Deus é misericordioso, Ele é justo, Ele é honesto, é um ser maravilhoso que você pode contar sempre com Ele, em todos os momentos. Se você está acamado, está desistindo da vida, é o que fala, muitas vezes o teu propósito, você está na cama, é passar para as pessoas, né? A mansidão, a paz, a tranquilidade, sair daquela correria da rotina, né? Então cada um tem a tua função, cada um traz a sua bênção na terra, né? Deus usa cada um para um tipo de bênção. Então, se você tem os seus talentos de Deus, que Deus te deu, é para você usar com os outros, né? Então, em cada situação da sua vida, mesmo que você seja um paralítico, mesmo que você seja um drogado, mesmo que você seja aí alguém que está batalhando contra o câncer, não desista, porque Deus está falando, eu tenho um propósito para vocês, e vocês podem ensinar dessa doença, desse período difícil, algo de bom para outras pessoas mais para frente. Então acreditem que Deus vai te tirar dessa, acreditem que Deus tem essa promessa na tua vida, né? Então tem muitas pessoas que não desistem, eu não quero que vocês desistam, porque as obras de Deus, é que nem fala Moisés orando a Ele, me ajuda a entender, né, as suas obras, Pai, porque aqui passa muito devagar, é diferente da tua obra que passa muito depressa, né, para o Senhor, e para nós é tão lento, mas está sendo trabalhado dia a dia, hora por hora, minuto por minuto, para você se restabelecer, para você entender, nessa tua sabedoria, tudo aquilo que está acontecendo com você hoje, mas que você vai sair dessa em nome de Deus, e com Ele junto, fortalecido, você vai sair muito mais forte e muito mais sábio. Se você se vê com o Espírito Eterno, você vai ver que aquele problema de hoje, amanhã vai ser a tua glória, né? Que você tinha que passar por aquilo, e aquilo você tem que sair o melhor, para você passar para as pessoas o melhor. Não fique se lastimando, não fique procurando um empecilho, não fique procurando doença, não fique procurando problemas. Aumente nada, é aquele ponto, e daquilo você traga alguma coisa boa daquela situação, mesmo que está sendo muito difícil para você. Mas fale para o seu vizinho, né? Agradeça a Deus, tudo você tem. Né? Só de a pessoa ver você enfermo, e você falando para outro, falando bem de Deus, agradecer para outra pessoa que está muito mais saudável que você, agradecer a Deus, né? Você já está dando uma lição. Então Deus usa essas pessoas para dar essa lição. Né? Então vamos agradecer a Deus todos os dias, pedir para Ele acreditar nele, que nem fala ali nos esboços bíblicos, né? Primeiro você faça a tua oração com fé, depois você saiba da palavra de Deus, leia a Bíblia, né? E que você vai ter depois o temor a Deus, porque tudo para Ele pode, tudo é possível. Impossível fica para outra hora, não existe impossível para Deus. Por isso você tem que crer, né? E depois você receber a misericórdia divina da tua bênção, da tua graça, da tua conquista. É isso que nós desejamos para vocês, para todos nós, que sempre é uma lição para todos nós, né? E que sejamos sempre dignos das promessas e das palavras de Deus em nossa vida, em nossa glória e nossas bênçãos todos os dias. Deus os abençoe. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Deus abençoe seu dia. Amém. Até amanhã.